E começa aqui. Segunda Popular. Segunda Popular. Fala, galerinha do mal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um grande episódio de Segunda Popular e hoje vamos falar de um dos nossos primeiros filmes indicados ao Oscar, um dos famosinhos do Oscar, só que lá pra 2014, então vamos retroceder um pouco no tempo. Hoje vamos falar de Sniper Americano, acho que é aquele filme que todo mundo conhece, mas pouca gente viu, talvez. Frog, você tem uma opinião prévia desse filme? Tipo, de onde você tirou essa ideia? Qual a sua relação antes de ver esse filme? Cara, assim, eu lembro que na época que esse filme lançou, ele foi meio estouro nos cinemas e tal, por causa, do diretor, né, que é o Clint Eastwood, que é um ator famoso e tal. E eu lembro que ele foi bem hypado, teve muita propaganda, ele foi indicado ao Oscar, não sei o quê. E na época eu não entendi muito bem direito por quê, mas eu lembro, não lembro se eu cheguei a assistir no cinema ou não, mas eu lembro que ele foi muito hypado na época que lançou. Pra quem não sabe, esse filme, a gente já vai falar disso, mas ele tem uns 10 anos já. Na época eu achei um filme bom de ação, achei ele divertido de ação e tal, os sniper, guerra e tal, porque eu tava bem no começo do meu processo de radicalização, assim, né, 2014, não bem no começo, mas, enfim, não tinha as mesmas compreensões que hoje de tudo. E eu lembro que eu não vi com uma visão muito crítica. Eu lembro que eu não gostei, já achei meio propaganda imperialista, não gostei muito, mas, um bom filme de ação. Hoje em dia, esse filme, pra mim, beira ao absurdo. Mas a gente vai falar disso mais pra frente. Mas, já de antemão, assim, é um filme complicado. Então, a minha brisa com esse filme foi meio que um Guerra ao Terror 2, tá ligado? Não sei se alguém aqui lembra de Guerra ao Terror, é de 2008 também, ganhou um monte de prêmio, 2008, 2009, assim, ganhou Avatar em alguns Oscars. E eu vi na época, assim, o Guerra ao Terror. O Sniper eu nunca vi, eu fiquei, caramba, tá, a brisa é mais ou menos parecida, assim. Mas pra gente começar a pauta, acho que, enfim, falar um pouco da parte técnica, né? Esse filme, ele é indicado ao Oscar, tem várias indicações, ganhou no melhor som, e ironicamente, acho que uma discussão de falar de sniper, de tiro, acho que é bem válida, assim. E ele é dirigido pelo Clint Eastwood. Cara, sei lá, assim, é isso. A edição é bem legal. Eu acho um filme bem dirigido, sem maldade mesmo. Eu acho um bom filme, tecnicamente falando. Mas não agrega a ser do Clint Eastwood, assim. É isso. Eu acho que outro diretor normal teria feito também. Tem cenas bem legais, acho que a composição do filme é bacana e tal, mas não vi muito que o fato de ser o Clint Eastwood agregou. Mas vou contar agora uma experiência pessoal desse filme, que vai ser a melhor parte pra todos. Não sei se vocês tiveram essa brisa. Eu fui ver sem saber que era um filme bibliográfico. Eu fui ver achando que era uma história de ficção. Mano, sério, assim, ninguém me contou. Beleza, um filme X de um boneco X. Aí chega no final é uma autobiografia. Não é uma autobiografia, porque não foi o cara que dirigiu. Mas é uma biografia, uma cinebiografia. É uma história real. E eu fiquei assim, caralho, como que isso é uma história real? Porque o boneco era meio inverossímil até então. E eu fiquei, meu Deus, o boneco existe. Caralho. O boneco existe. Assim, talvez eu tenha acabado de estragar a experiência pra alguma galera aí, mas assim, vai ver o filme pensando que eu fui ver sem saber que era uma história de verdade. Metade da brisa que eu tive era achando que era um filme de genérico, de ação da época, assim, é uma história real. O que torna tudo muito mais triste, diga de passagem. Tô vendo uma mulher e um menino a 200 metros, indo em direção ao comboio. Os braços dela não mexem, tá carregando alguma coisa. Ela tá passando pro garoto uma granada russa, RKG. Esse é uma mulher e um garoto. Vocês estão vendo? Confirma. Negativo. Conhece as normas. Você decide. Vou acabar com você se eu estiver errado. Vou te mandar pra Leavenworth. Dando um pouco de contexto, o Sniper Americano é um filme que conta a história de um cara chamado Christopher Kyle, que é tido como o sniper com mais mortes confirmadas, se eu não me engano, em toda a estrutura militar americana, tanto do exército, da marinha, da aeronáutica, seja o que for, né? Ele é um Navy SEAL, né, que é basicamente o batalhão de operações especiais da marinha americana. Então ele é acreditado como um sniper com o maior número de mortes e ele atuou na guerra do Iraque, né? Então é uma figura que tratada pelos americanos como um dos maiores heróis da guerra do Iraque. E esse filme é meio que nessa brisa. É louvar esse tido como herói. O Clint Eastwood é um cara bem nacionalista, assim, ele é um desses nacionalistas ufanistas americanos, assim, estadunidenses, que a gente vê hoje na cultura pop e tal. Bem pegada velho reaça nacionalista americano. E esse filme tem um papel muito claro de exaltar essa figura do Chris Kyle. E o filme conta a trajetória dele desde, antes dele ser militar até a morte dele.
e o filme se propõe a, no final, fazer uma reflexão sobre estresse pós-traumático e tal. Mas eu quis trazer esse filme para a discussão porque, ele traz uma discussão muito interessante desse nacionalismo ufanista estadunidense, traz uma reflexão importante sobre a perspectiva do soldado americano sobre a guerra do Iraque, do Afeganistão, e traz diversas reflexões importantes pra gente para pensar o que foi esse momento da guerra e como a gente pode até pensar essas guerras imperialistas que os Estados Unidos têm promovido, desde que os Estados Unidos é basicamente Estados Unidos. Mas a gente vai discutir hoje isso, mais contexto ainda, ele lutou por muito tempo nessa guerra, se eu não me engano, ele fez incursões ao Iraque pelo menos umas 6 vezes, eu acho que isso se dá quase 10 anos dele indo frequentemente e não à toa foi considerado um dos maiores inimigos pela população iraquiana, individualmente falando. Acho que a gente pode começar por aí, assim, muitas coisas do filme, a novidade não faz sentido pra um brasileiro padrão, então é isso, não faz ideia de quantos dias tinha uma incursão, então é o tipo de coisa que você aprende no filme, ou que caralhos é a parte do exército que ele atua, que são os SEALs, aí você entende que é uma tropa de elite, uma relação que não é nem marinha, nem aeronáutica, nem exército, então pra gente, acho que isso, o brasileiro médio, ele tem uma relação muito distante da guerra, né, a guerra do Iraque, a guerra do Afeganistão, são coisas que estão um pouco no nosso imaginário, mas é muito no imaginário, né, isso faz parte muito da própria história americana que é escrita neste momento. E puxa por aí, eu não sei muito bem qual era o objetivo ao retratar o homem que é o protagonista do filme, ao mesmo tempo, claramente dá a entender que é um pouco romantizado mesmo, e enfim, pra mim essa é a proposta do filme, ao mesmo tempo que eu fiquei eu acho que esse ponto eu não entendi muito bem qual é a do cara, tá ligado? Ele me parece um cara normal demais, talvez. Ele não me parece nem um cara sádico, que necessariamente tinha prazer em matar gente, apesar dele fazer sem nenhum tipo de remorso, e ao mesmo tempo é isso, ele sofre com as mortes, mas sei lá, o filme não gasta tempo suficiente nisso, na minha opinião, pra você falar assim, caralho, o maluco ficou fudido da cabeça. Não, ele sofre, é foda, como acho que tem uma micro discussão ali de como os soldados voltam pra guerra e não tem assistência psicológica, mas aí tem, vírgula, e viveram felizes para sempre, tá ligado? Vírgula, o filme continua tocando a vida dele. Então, é um filme meio misto pra mim, pra ser sincero, assim, eu concordo sempre com o Frog na parte da propaganda imperialista, e aí tem micro momentos que parece que ele faz uma crítica a alguma coisa que não leva a lugar nenhum, não leva absolutamente a lugar nenhum as críticas dele, e depois ele volta pro padrão, assim, né? Mas é isso, pra um filme cuja proposta é propaganda, eu senti falta de um personagem mais simpático, por exemplo, eu senti falta de alguns detalhes que eu sei, é uma história real, mas não sei, me faltou um pouco de exagero nessa propaganda. Eu diria assim, achei uma propaganda um pouco modesta pro padrão americano, tá ligado? Mano, eu vou discordar de você, porque pra mim, esse é o ponto desse filme. É trazer um herói verdadeiro. Entende? Esse é meu ponto. A ideia desse filme, pra mim, é muito clara no sentido de louvar um cara que existiu, que foi entre muitas aspas, um herói, e que foi morto, e aí a crítica do filme, que eu vejo que o Clint Eastwood tentou fazer, é a falta de acolhimento aos veteranos, principalmente aqueles que sofrem de estresse pós-traumático. Pra mim, esse é o ponto de crítica que talvez eles queiram tecer, mas é um filme claramente louvando essa figura emblemática e, né, o apelido que ele toma, que dão pro cara no filme, é a lenda. Então, louvar a lenda e mostrar como mesmo a lenda não teve o acolhimento necessário de estresse pós-traumático, que morreu porque tentou ajudar vítimas de estresse pós-traumático. Então, pra mim, eu discordo de você porque eu acho que é muito claramente uma tentativa de trazer o mito, né, essa ideia de ter um mito de um herói para criar-se a identificação com esse mito, para que esse mito guie a população a achar aquilo que o mito achava. E aí eu acho que é interessante a gente olhar nesse filme como o iraquiano é retratado por todos os momentos do filme. E em nenhum momento do filme é mostrado um civil iraquiano que não seja minimamente associado com o que eles estão chamando de terror, do terrorismo, o que eles estão chamando de inimigos do mal e não sei o quê. Sempre que mostra um civil, entre muitas aspas, o máximo que eles tentam talvez humanizar um moleque, que pega a bazuca, pensa bem e larga a bazuca. Ou a esposa de um cara que ia trocar informação por dinheiro. Coisas assim. Não mostra, a população civil normal como pessoas. Em nenhum momento essas pessoas são retratadas como pessoas. O Chris Kyle, recorrentemente ao longo do filme, justifica a necessidade dele ficar dele só ficar pensando na guerra, inclusive se distanciar da família, ser uma figura absolutamente problemática para a família dele, porque ele está lutando contra o mal, porque o terror está lá e ele tem que salvar os companheiros dele, salvar e defender a liberdade da terra dele, que é o discurso mais, padrão que se ouviu como justificativa da guerra ao terror, que hoje em dia, eu acho que é um discurso que eu acho que a maioria das pessoas já viram que esse discurso não cola, né, e
meio mundo longe pra dizimar uma população civil, dizimar um país inteiro na justificativa de, enfim, caçar terroristas, não cola, velho. E o único momento que mostra isso no filme é quando mostra um soldado meio que questionando, tipo, pô, não sei por que a gente tá aqui, não tá fazendo muito sentido, mas ele, tipo, logo fica, tipo, não, mas esses caras são nosso inimigo, porque eles atiraram no nosso amigo, a gente tem que ir lá caçar eles. E é isso. Então, eu acho que é exatamente isso que esse filme quer construir. Uma visão acrítica, hipernacionalista da guerra do Iraque e sem questionamento nenhum às ações. Assim, o máximo que dá pra entender como questionamento é o momento que o Chris é meio que forçado, né, a matar uma criança, porque a mãe bota uma granada na mão da criança e ele vai lá e mata a criança, que é a primeira morte, né, que mostra no filme dele. Então eu acho que nesse sentido eu consigo ver claramente como a perfeita propaganda imperialista. Tipo, não tão romantizada, mas exatamente em cima de uma lenda que existiu. Que é essa linha que a gente falou, então. Eu esperava algo mais escrachado, vamos dizer assim. Tipo um Transformers. Nós vamos fazer um episódio sobre Transformer um dia, que eu acho que é o melhor exemplo que eu consigo dar. Mas entrando nessa linha, eu vou falar agora do personagem Chris Kyle, eu acho que esse é o ponto. Como a gente já falou várias vezes, pouco me interessa quem foi esse cara na vida real. Pouco me interessa qualquer um de nós na vida real. A gente tá discutindo aqui como isso foi representado no filme. E ele é realmente, assim... Ele, no caso, ele como pessoa, como personagem, é o estereótipo do estereótipo do estereótipo. Ele é um cara queixudo, ele é um cara alto, ele é um cara forte. Eu comecei a, tipo, anotar durante o filme as coisas americanas que apareciam, né? Então, tipo, tem o pai caçando com o filho, matando um animal porque ele gosta de caçar com o filho. Tem rodeio no meio do filme. Ele era cowboy. Caralho, ele era, tipo, um cowboy de rodeio antes de ser o maior sniper da história do exército americano. Tem guerra, tem toda essa discussão dentro dessa linha, né? E o Chris, ele puxa muito aquele estereótipo que a gente importa muito no Brasil também, né? Que aí vai mais do lado de cristianismo, que é o homem provedor e protetor. Né? Então ele tem toda essa brisa de eu vou cuidar da minha casa, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar do meu país, eu vou cuidar dos meus parceiros, matando gente lá fora. Enfim, acho que é um filme, pelo menos o Caio, ele representa muito esse estereótipo problemático que a gente tem hoje do Red Pill, né? Do homem fortão, branquelo, que quer ajudar, que quer fazer as coisas, que é uma pessoa de bom coração, sei lá o que. Ele junta tudo muito nisso. E as poucas cenas do filme onde tem crimes de guerra que a gente acha questionável, porque o filme faz parecer que é mó divertido entrar pra guerra, tem essa linha que a gente falou no 300 também, do tipo, é muito duro o treinamento deles. E eles têm que fazer muita força de vontade quando eles estouram a cabeça de uma criança. Mas é necessário, é pelo bem, entendeu? Tem toda essa brisa exatamente igual ao 300, né? Esse sentimento espartano, no sentido da palavra, de que, o treinamento tem que ser difícil, porque, entre aspas, é pra homem de verdade, e se você não tancar isso na guerra é porque você não é homem. Tem muito esse reforço da masculinidade padrão que se espera de um homem no filme. E o único ponto que me quebra, justamente sobre uma história real, né, é que no final, enfim, da história real e do filme, ele morre pra um maluco com uma arma de fogo dentro do próprio país. E eu fiquei assim, caralho, aí foi aí que eu entendi que era uma história real e que não era, por isso que eu tava entendendo que era uma grande mensagem do filme. Eu fiquei, caralho, esse filho da puta matou sei lá quantas pessoas, e também ele tomou bala, ele fizeram caralho a 4, e ele queria voltar vivo pra casa, e ele volta vivo e ele morre porque as pessoas têm acesso a arma de fogo nos próprios Estados Unidos. Falei, caralho, crítica social foda. Mas aí não foi uma crítica social foda porque aconteceu de verdade. Então, assim, tipo, foda-se esse ponto. Mas concordo nessa linha, assim, ele reforça e dá a entender muitas coisas sobre o que é ser o homem ideal. E o Chris, ele é 100% isso ao longo do filme. Assim. Como eu falei, eu acho que tem muitas questões de construção da figura do herói. Porque eu vejo ele passando, tipo, o filme é um filme, então eles têm uma construção de narrativa, que é a jornada do herói clássica. Então tem toda a jornada de crescimento dele, pra ele viver o ápice da aventura, e aí tem um momento de queda, que é quando o amigo dele morre, e aí tem a jornada de redenção dele, que é quando ele vai caçar lá o outro sniper e bota toda a equipe dele em risco, porque ele precisava matar o sniper que matou o amigo. Tipo, assim, muito poucas palavras pra descrever isso. Mas eu acho que, tipo, tem uma construção bem clara dessa figura. Não é à toa que, né, pegaram ele pra fazer esse filme, gastaram $50 milhões pra fazer um filme. Não é à toa esse filme teve muita propaganda, não é à toa esse filme foi indicado ao Oscar. Eu vejo esse filme, né, dessa perspectiva de mais clara propaganda do imperialismo americano, talvez pra interno, né, de tentativa de justificar e criar essa lenda e, né, endeusar, né, mitificar esse cara pra, enfim, a opinião pública mesmo, assim, sabe? Tipo, controle de narrativa mesmo. E aí, olho pra isso e fico muito assim, cara, pra mim, assim, todo mundo ia achar um absurdo. Não é à toa, no Bastardos Inglórios, uma parte do filme é exatamente sobre um sniper heróico dos nazistas e que fizeram um filme dele e que estão louvando um sniper nazista.
coloque essas duas coisas em justa posição. Essa crítica, né, essa ideia que é construída no Bastardos, de construção da figura do herói, como esse cara é tratado no Bastardos Inglórios, e esse filme que a gente tá falando hoje. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que como era nazista, todo mundo julga, porque fica mais fácil, tá na opinião pública. Agora, o imperialismo americano hoje em dia é muito aceito, ó, pela indústria cultural, não sei o quê. Então, assim, pra mim, esse filme, se fosse um filme na Alemanha nazista, sobre um sniper nazista, tipo, não ia nem precisar mudar. Ia ser tratar o inimigo como um mal, como não humano, né, desumanizando todo mundo inimigo, inclusive a população civil, justificando as mortes, justificando gastos militares estrondosos, assim, porque tem essa questão, né, também da indústria da guerra nos Estados Unidos, que para eles, por exemplo, vale mais a pena largar as armas. Quando eles foram pro Iraque, por exemplo, eles largaram as armas lá, porque valia mais a pena pra eles fabricar de novo as armas, pra que a galera fosse com armas novas, do que ficar indo e trazendo a logística das armas. Então, tipo, tem interesses econômicos, tem interesses sociais por causa, né, desse filme. Então, esse filme não me desce em nenhum aspecto, porque pra mim ele é escrachadamente propaganda. E me pega muito isso, assim, que de como essa visão do protagonista o tempo inteiro é tratar o mal, os inimigos, o terror e uma desumanização constante. E assim, se a gente fosse falar de um filme que quer realmente retratar a história desse cara, não precisava disso. Mas não é isso que a gente quer, né? Então, esse filme realmente não me desce em nenhum aspecto, assim, não dá, pra mim ele é, tipo, é como se fosse alguém tentando zoar exatamente o que o Tarantino fez no filme dele lá, do Bastardos Inglórios. Que cheiro de mijo. É mesmo. Você nos protegeu lá, foram belos tiros. Porra, morreram na hora, né? É, com certeza. A merda do sniper pegou a gente de surpresa. É, já deu um jeito na nossa segurança, não vai acontecer de novo. É melhor não acontecer de novo. Tem um ponto de interesse a 400 metros. Tá bom. Vamos fazer o relatório da operação. Quantos matou? Matei 6. Não, tá errado. Matei 8. Mas eles levaram 2 corpos. Você matou 6? É, por quê? O que tem? Nada. Você tem mais do que o resto dos snipers juntos. É, mas mataram um dos nossos. Não pode atirar no que não vê. Prova, eu posso gastar uma onda pra chegar na conclusão que eu gostei de uma brisa do filme, você deixa? É boa, olha só, você vai ver, ó. Tem a brisa dele ser um sniper, que eu achei curiosa a ideia, porque assim, eu nunca fui militar e não pretendo ser, não gosto de saber muito sobre essas brisas, inclusive. Então todo o conhecimento que eu tenho sobre o sniper, eu acho curioso que é uma brisa, tipo, o sniper ele não entra em combate com quem ele tá atacando, tipo, a maioria das pessoas que morre pelo sniper sequer sabe onde ele tava, então é uma brisa meio curiosa, eu fiquei assim, tá, é um conceito diferente pra um herói de guerra, eu achei essa brisa, eu falei, ok, o sniper teoricamente não oferece à vítima a autodefesa. E por mais que seja uma guerra, eu sei que na guerra rola essas brisas de vez em quando, né? Enfim, a galera vai retalhar e tal. E o sniper não, ele me parece uma coisa meio alheia, né? Mas aí qual que é a brisa? Olha essa brisa comigo. Ele, vou ser sincero que essa é a brisa mais mórbida do filme pra mim, tá? Ele era um sniper, então ele tava lá matando gente. E ele fala assim: não é o suficiente. Eu não tô satisfeito em matar pessoas à distância. Eu quero entrar. Eu quero, tipo, tá com um bando de gente. E aí dá a entender que ele é muito mais treinado que os malucos que é a ponta de lança, o que é óbvio. Então assim, não, eu quero estar na ponta de lança. Eu quero picar a porta de uma pessoa aqui nesse outro lugar do mundo. Apontar uma arma na cabeça de familiares ali, né? Porque eu quero estar com os meus colegas, né? Mas o personagem sempre teve essa brisa, né? De tipo, ele se acha muito distante das coisas. Ele vai pra guerra e tá distante da família, ele tá na guerra e tá distante do que ele acha que é o conflito ideal ali, que é pra proteger as pessoas, né? Então o filme inteiro a gente vê um personagem que tá se distanciando das coisas pra supostamente protegê-las dentro do que a gente entende como proteção. E aí, primeiro que na melhor cena do filme, que é da tempestade de areia lá, o piloto erra o míssil. Olha isso, Frog, é um filme sobre sniper. O piloto erra o míssil, eu fiquei, meu Deus! Aí de novo, eu descobri que isso aconteceu de verdade, eu fiquei maluco, porque eu achei que era roteiro. E aí essa brisa, tipo, ele não perde a família dele, porque a família, mas essa brisa de que militar tem, de que você vê a família crescer sem você, e ele volta e fala que não dá pra cuidar da família, que ele foi ficando maluco por causa da guerra, porque ele tinha que proteger a porra do país dele, né? E no final, ele nunca voltou da guerra. Olha que bonito. Tanto que a cena final do filme é ele indo com um maluco, um cara claramente maluco que ia matar ele no filme, que dá a entender, e ele não volta pra casa. Então assim, acho que a única prótese de crítica, vou colocar essa linha, que eu acho que você já comentou e a gente falou, tipo, dá a entender que o Clint Eastwood e a galera desse filme realmente acha que militar tem que ter um plano de saúde tipo SUS, vamos dizer assim, né? Tipo SUS no país deles, porque é um problema grave dos Estados Unidos como um todo, desde o Iraque, né? Não é nenhuma brisa de hoje. Os caras voltam da guerra completamente a bleblê das ideias, volta maluco, volta dilacerado, volta pobre, sem nenhum tipo de assistência, e você tem um bando de gente com várias traumas mentais na cabeça, sabendo portar uma arma, inclusive, sabendo muito bem ter uma tática de guerra e sem nenhum tipo de expectativa de vida.
Então é isso, geram-se todos os problemas que os Estados Unidos têm com esse tipo de gente, de veteranos de guerra, né? Acho que a única crítica que o Clint quis colocar com força nesse filme, eu falei assim, tá, não leva a lugar nenhum também. Mas eu fiquei assim, porra, é muito da hora ser um brasileiro tendo SUS e problemas que o SUS tem à parte, e fiquei, porra, da hora, as pessoas têm, você consegue um remédio aí de vez em quando, você consegue ter um acesso a um médico de saúde sem ser milionário diferente dos Estados Unidos, né? Fora isso, fora toda essa brisa que eu já falei, quebrando meu próprio argumento, tipo, o filme dá a entender que ele tá distante da família, que ele tá perdendo a humanidade, só que o núcleo familiar dele é insuportável. Não tem nada que você quer ver na hora que aparece a família dele. Eu fiquei, meu Deus, tá bom, a mulher dele tá ali, foda-se, entendeu? Aí tem os filhos, foda-se os filhos também. Aí, tipo, tem uma hora que ele tá numa loja com os mecânicos lá, e aí ele ouve o som da furadeira do mecânico, ele lembra do som da furadeira da guerra, e eu fiquei, foda-se também. Tipo, eu não entendi qual era a brisa. Eu tava um pouco me fudendo quando ele tava em solo americano, entendeu? Eu sinto que o filme, dentro das próprias problemáticas e a parte boa do filme cresce quando ele tá em batalha. Acho que o filme traz uma discussão até ok, de vez em quando, mas metade do filme ele gasta com ele nos Estados Unidos e aparece um cara, eu perdi uma perna, você é meu herói, e eu fiquei, foda-se também, porque não tô nem aí. Então isso me pegou um pouco, assim, tipo, o filme parece que quer que você se importe com a parte humana dele, que ele vai perdendo isso ao longo do filme, mas o filme tá pouco se fudendo pra parte humana dele também. O filme não se importa tanto com essa construção narrativa, é mais, tipo, até porque isso é um filme de ação, né, as pessoas estão pagando pra ir ver tirinho na guerra, assim, então eu acho uma tentativa falha no final das contas, essa parte. A gente eventualmente vai fazer um episódio sobre algum filme relacionado à Guerra do Vietnã pra falar disso também. Mas esse é um problema histórico nos Estados Unidos desde, tipo, sei lá, Segunda Guerra, assim. Que é principalmente notório, foi mais notório na Guerra do Vietnã, porque teve protestos contra a Guerra do Vietnã, de, tipo, a classe trabalhadora americana não querendo ir para a Guerra do Vietnã, porque não via propósito político, e teve que, né, os Estados Unidos, tem várias coisas da época, a gente vai ter um episódio pra falar sobre isso. Mas tem um dado que se criou depois disso, é que da Guerra do Vietnã, pelo menos, eu não sei em relação à Guerra do Iraque, mas na Guerra do Vietnã, mais soldados americanos morreram depois da guerra do que durante a guerra. E aí depois no sentido de soldados que foram pra guerra e voltaram, tanto que por estresse pós-traumático ou por não conseguirem se reinserir na sociedade, então não conseguirem emprego, ficarem sem moradia, ficarem sem como sustentar. Então, Estados Unidos e o clássico da experiência Full American Experience, né, a experiência americana completa, que é basicamente o governo americano gosta de usar os filhos da classe trabalhadora como bucha de canhão, literalmente. Tem muito dessa cena que eles estão lá entrando nos prédios e tal, eles até comentam isso, tipo, não, essa galera tá sendo usada pra bucha de canhão mesmo, pra morrer. É pra entrar nas casas, ser fuzilado mesmo, enquanto a gente aqui que é mais treinado, a gente fica vendo de longe. E aí ele não, naquele momento heróico lá, ele vai ajudar os caras. Mas, enfim, é notório isso. Isso é historicamente construído nos Estados Unidos, dessa questão da guerra, da indústria da guerra americana, e de usar essa bucha de canhão, que é os filhos da classe trabalhadora, pra ir lá e matar gente do outro lado do mundo. E lembrando também que nenhuma das guerras que os Estados Unidos participou no século XX, XXI, foi em território americano, sempre em outro país. Então, Guerra do Vietnã, Guerra do Iraque, Guerra do Afeganistão, Síria, qualquer outra incursão que vocês queiram pôr, Ucrânia. Então, assim, é muito nítido isso, né, a história dos Estados Unidos, de como eles usam os filhos da classe trabalhadora pra ir lá e matar a classe trabalhadora de outro país. E aí, mesmo assim, quando essa classe trabalhadora sobrevive a essas incursões, o Estado americano não tem nenhuma estrutura de acolhimento. Eu acho que é isso que eu falei no começo. Eu acho que é a única coisa que eu vejo como possível crítica que esse filme tenta colocar, essa falta de acolhimento aos veteranos. Mas, assim, foda-se. É isso que você falou, mano, foda-se. Tipo, a representação de estresse pós-traumático é bizarra. Tosca, caricata, tosqueira. Pós-traumático, ele do Barterish. Tipo, vai batendo cachorro, tá ligado? Tipo, tá, ok. Enfim, péssimo. Super mal construído. Claramente feito por uma pessoa que, tipo, não tava nem aí pra isso, pra como é realmente a experiência disso. Mas, foda-se. Mas uma das coisas que eu queria falar, e até pra já ir caminhando pros finais desse episódio, é que, como eu falei, esse filme pra mim, ele tenta criar um mito, né, essa figura do herói, né? Então ele tem toda essa questão da narrativa, da jornada do herói, pra mostrar que a lenda é o herói, que é o sniper com mais mortes confirmadas e não sei o quê. E aí eu sempre gosto de fazer essa comparação e falar sobre isso, eu lembro que foi assim que eu meio que comecei a refletir inicialmente sobre esse filme depois de ter visto a primeira vez. Que é, mas ok, esse cara matou gente pra caralho, né? Ele tem 160 mortes confirmadas, aparentemente. Tipo, mais de 250 prováveis, né? Especulados, é que ninguém pôde confirmar. E assim, quero fazer essa justaposição do cara que tem todas essas mortes, mas tratava e desumanizava todo mundo. Civis, tem muitos civis aí nessa conta, de como a própria criança e mulher que ele mata logo no começo, que é a primeira morte deles e tal. E eu quero colocar isso em contraposição a figuras como a Ludmila Pavlyuchenko. Por quê? Pra quem não conhece a figura da Ludmila Pavlyuchenko,
ela deveria ser uma heroína de toda a classe trabalhadora. Porque ela é literalmente uma das pessoas responsáveis por, né, o mundo não falar alemão, né? Porque a Ludmila Pavlichenko, ela talvez, se eu não me engano, se ela não é a com mais mortes confirmadas, é a segunda pessoa no sniper na história com mais mortes confirmadas, mas ela tem literalmente 309 mortes confirmadas na Segunda Guerra, só de nazista. E aí tem uma frase emblemática de que eventualmente ela foi fazer uma campanha de guerra na Casa Branca e tal, em esforços diplomáticos, e tem essa história, inclusive no filme na Batalha de Sevastopol, que é o filme que conta a história da Ludmila Pavlichenko, a mulher do presidente americano, que eu esqueci o nome dela agora, coitado, chega pra Ludmila e pergunta quantos homens ela matou. E ela responde uma frase emblemática: homens nenhum. Matei 309 fascistas. E aí, pô, muito bom. Porque assim, eu quero trazer esse exemplo porque a gente pode... Existem heróis da vida real. Isso de fato existe. Isso é inegável. Existem heróis. Mas tudo depende da perspectiva que você tá olhando, de quem você tá olhando e quem são esses heróis. Os nossos heróis, os heróis da classe trabalhadora, eles lutaram pelos ideais da classe trabalhadora e lutaram defendendo a classe trabalhadora. Só que existe sempre uma disputa narrativa em relação a isso. No caso desse Chris Kyle, ele é um herói do imperialismo estadunidense. Ele é um herói para a indústria da guerra estadunidense. E aí existe essa construção de tentar fazer esse cara descer, né, goela abaixo da classe trabalhadora como um herói. Por quê? Porque de fato ele era um cara da classe trabalhadora. Ele era um cowboy X aí que foi lá. Só que ele foi para uma guerra com fins estritamente econômicos em prol da burguesia americana, né, estadunidense. Ele foi e matou civis indiscriminadamente, assim, né? Mostra que, enfim, só depois que mostra ele tendo pequenos conflitos sobre matar a criança na cena da bazuca, mas, enfim. Mas ele não tem nenhuma questão em matar as outras pessoas que ele mata. E, enquanto isso, eu quero fazer essa justaposição com a Ludmila, que é uma figura que lutou na Segunda Guerra Mundial e teve, pelo menos, né, confirmadas 309 mortes de nazistas / fascistas. Então eu acho que a gente tem que sempre pensar em quem são os nossos heróis. E eu tô usando ela como exemplo por causa dessa questão de ser snipers. Mesmo dentre essas figuras militares tem pessoas que a gente pode admirar muito mais, como ela. Mas, enfim, eu acho que aí também cabe a gente lembrar isso, que a classe trabalhadora tem seus heróis, então não é à toa que Che Guevara, Fidel Castro, Lenin, Stalin são figuras absolutamente reconhecidas pelos comunistas como heróis porque lutaram pela libertação da classe trabalhadora. Enquanto tem esses caras aí que tem filme aí que, como eu falei, dá pra fazer Ctrl-C, Ctrl-V com o filme do Bastardos Inglórios pra mostrar o quanto absurdo é isso. Pra eu fechar, então, tem uma brisa que eu não falei, mas eu vou falar rapidinho, porque a gente tá no final do programa já. O quadrinho do Justiceiro aparece várias vezes durante o filme, personagens leem, e durante o... Não sei o nome desse veículo. O veículo que eles usam, que é um carro com uma metralhadora em cima. Porra, vamos chamar isso de veículo, o Jeep. Tem a marca do Punisher em várias vezes. E caso você nunca leu, não tem nem que ler Punisher, eu vou cobrar de você, assim, o básico do curso de CCAA, assim, que é o seguinte: a tradução de Punisher no Brasil é assim, eu não consigo pensar uma tradução mais mal feita, que é Justiceiro. Porque Punisher é uma tradução que seria o punidor, né, aquele que pune. E essa é a brisa do personagem, né? A gente não tá falando de justiça, a gente tá falando de punição, a gente tá falando de vingança, né, esse tipo de coisa. E é exatamente o que eles fazem na cena do filme, onde eles vão matar uma galera só porque foda-se, porque um amigo deles morreu, ele falou, foda-se, nós vamos, a gente vai onde a gente quiser matar uma galera. É basicamente o que eles falaram. E aí eu fiquei muito assim, tá, eu não sei se o Clint Eastwood colocou, eu acho que o Clint Eastwood parece um cara que colocaria o Punisher de propósito, tipo, mó da hora, o Punisher vai lá e ele é pica. Então, assim, eu fiquei com sentimentos meio conflituosos, assim, porque o dia que eu fizer o meu filme de guerra, eu vou colocar o Punisher como uma piada, aguardem, vai acontecer. Mas, pra fechar, e aí, de novo, alheio ao que eu acho, ao que o Frog acha, ao que qualquer pessoa pode achar, esse filme é usado, é tratado e é um dos tantos pontos que os Estados Unidos tem, pra jovens se alistar no exército. O sentimento que um americano médio deve sentir com 18 anos ao ver essa porra é, vou me alistar no exército. É usado como propaganda. Tem, como eu falei, Transformers, que é uma propaganda diferente, mas eu entendo a linha do Frog, assim, tipo, é isso, é um grande herói, extremamente, entre aspas, humanizado pra você gostar dele, do que é plausível, e você querer ser igual a ele. Então é isso, a materialidade desse filme é moleque de 18 anos se alistando no exército americano pra matar pessoas do outro lado do mundo, achando que isso é da hora. Então isso é sempre importante a gente refletir e revisar. Tecnicamente é um ótimo filme, acho divertido de assistir de vez em quando, inclusive. Eu uso a palavra divertido com muita cautela, mas acho divertido. A cena da Tempestade de Areia pra mim é incrível, é muito bem feito, eu gostei pra caramba. Fora isso, concordo com as linhas de tipo, é um filme da hora de assistir, mas você fica com um gosto meio amargo na boca. Ainda mais, de novo, sabendo que tudo aconteceu de verdade, você fica, caralho, eu não sei se esse tipo de filme deveria ser feito assim, dessa forma. Mas é isso, recomendo que assistam, assim como Guerra ao Terror, assim como outros. Eu acho que é importante a gente ter essa perspectiva. Tentem ver da forma mais crítica possível como a gente fez. Isso não acho que merecia ser indicado ao Oscar não, mas tá lá. Não sejam snipers, eu achei meio bad vibe no final das contas, assim. É uma vibe meio, né, enfim, achei triste.
Bom, então muito obrigado por terem ouvido esse episódio, mais um episódio do Segunda Popular aqui com a gente. Eu queria sempre lembrar que nós somos um coletivo de marxistas-leninistas, de produtores de conteúdo na internet, e você pode achar todas as nossas informações aqui no link ao lado, se você tá no Spotify, se tá qualquer outro agregador, ou só pesquisar Soberana, tem nos links também nos nossos Instagrams e tudo que vocês podem encontrar lá. Então, obrigado por ouvirem mais esse episódio do Segunda Popular. Não esqueça de seguir as redes sociais do podcast para acompanhar nossos lançamentos futuros, e também acompanha nossas redes sociais aqui, né? Eu sou o Frog, quem tá falando aqui comigo é o Terça, nossa produtora é a Ana, nosso editor é o Nate, então siga nossas redes sociais também, acompanhe nosso conteúdo e também não esqueça de avaliar o nosso podcast e seguir nas plataformas de áudio que você escuta. Este podcast foi editado por Nate Clayman.